E eu estava com saudade dos irmãos. Já faz um tempo que eu não estava aqui presente, né? Teve vários alinhamentos, né? Uma coisa que nós vamos ser ministrados hoje, sobre virando a chave, né? E eu, há 2 semanas atrás, eu estava pronto me aprontando no domingo ali, para fazer as coisas, meditar na palavra, e de repente eu senti uma dor muito grande, perto do umbigo, e eu já tinha uma hérnia ali, umbilical, pequenininha, e de repente ela se transformou quase do tamanho de um abacate. Diga misericórdia. E aí nós corremos para o hospital, e a médica virou para mim e falou assim: você tem 6 horas para operar, senão vai correr mais risco ainda. E aí eu operei, foi tudo perfeito, segundo a mão de Deus. 18 horas vocês estavam começando o culto, orando por mim e eu operando. Às 19h20 eu estava acordando, indo para o quarto, tranquilo, belo, formoso, como Deus me fez bonito. Amém? Pode ser que você não concorde que eu sou bonito, mas não tem problema. Amém? O importante é que quando eu olho no espelho eu vejo Cristo, e Ele é lindo demais. Amém? Quando você se olha no espelho você vê Cristo. Para uns Cristo é cabeludo, para outros Cristos tem umas entradas, para outro Cristo não tem cabelo, né? Mas o importante é que Cristo é lindo em você. Amém? Fala para você mesmo, fala assim: Cristo vive em mim. E aí na segunda-feira, quando acordei, 2h45 da manhã, o Espírito do Senhor, eu percebi a presença do Senhor naquele quarto. E aí eu comecei a orar com Deus. E eu falei: Deus, eu quero só entender, eu quero te dar a resposta certa. Qual é o motivo de eu estar aqui? Tinha um companheiro de quarto. Eu falei: o Senhor me trouxe aqui só para eu orar por esse irmão que me fez passar por toda a situação. O Senhor podia me dar um endereço do quarto, o nome dele, uma visão, um sonho, eu viria aqui. E Deus falou assim: eu tenho alguns outros propósitos nisso, mas o principal eu estou alinhando a sua vida. Eu estou virando a chave da tua saúde. Hoje você vai sair daqui com a sua saúde renovada em Cristo Jesus. E aí o meu companheiro de quarto estava lá com dores, Fábio. Dores, tomando morfina e tramal na veia. De um lado morfina, do outro tramal. De tanta dor que ele estava sentindo. E os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha. Ele saiu para fazer um exame. E antes dele sair eu falei para ele assim, olha, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou aqui só para te dizer que a hora que o senhor voltar desse exame, sua dor vai embora. Em Cristo Jesus. Já fazia 7 dias que ele estava ali hospitalizado. E naquele momento, quando ele voltou meio sonolento, dormia um pouquinho, acordou, o médico chegou, me deu alta, olhou para ele e falou: como é que você está? Porque não encontramos nada no exame. Ele falou: doutor, eu estou sem dor nenhuma. Ele: como assim? Está sendo medicado? Ele olhou, não tinha nada conectado nele de remédio. Aí o doutor falou: você está sem dor? Ele falou: tô, não tenho dor nenhuma, doutor. Aí acabou dando alta, ele foi para casa e ele está curado em nome do Senhor Jesus. Amém? Então hoje é a palavra que nós vamos ser ministrados hoje. Virando a chave. Diga comigo assim: eu vou virar a chave da minha vida e viver coisas novas do Senhor em nome de Jesus. Isaías capítulo 22, verso 22, livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça-lhe revelação, fale com Ele, fala: Senhor, fala comigo nessa noite, vire a chave de todas as áreas da minha vida nessa noite, me ensina o caminho para virar a chave, para mudar a minha história, para viver coisas sobrenaturais. Pai, nós glorificamos o seu santo nome, te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Pai, obrigado por essa noite da tua presença, obrigado pelo louvor, obrigado pela palavra de oferta, Pai, que nos inspirou, que nos motiva a cada dia a cooperar com a tua obra, Pai. Eu declaro e abro essa porta nessa noite, Pai, que a tua palavra ministrada nessa noite aos corações que estão presentes, aos corações que estão conectados, aos corações que vão ser conectados durante a semana e ouvirão essa palavra, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida deles, ó Pai, um novo tempo, uma nova história, e declarar que a tua palavra cumprirá o propósito para o qual o Senhor a designou em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém.
E o mais interessante, quando nós falamos de virar a chave, nós falamos de controle, de governo, de autoridade. Sabe, ter chaves nas mãos significa ali que Deus lhe confiou uma autoridade e governo. Diga comigo assim: Deus me confiou a chave da autoridade e do governo aqui na terra. Sabe, ter a chave significa ser mordomo de um poder ilimitado. A Bíblia diz que a chave de Davi, da casa de Davi, a casa de Davi era o que? Era um palácio, era o reino. Então a chave do reino foi colocada sobre o seu ombro. Quando nós carregamos alguma coisa no ombro, alguém já carregou as coisas assim e andou tranquilamente? Quando você carrega, não há fardo. Quando você coloca no ombro, que é uma das partes mais fortes do corpo, você não sente peso, você sente leveza. E até dá para dar uma dancinha também com a chave. Por quê? Porque a alegria quando você carrega no ombro, e o ombro nos fala de coisas maravilhosas. Por isso que o Senhor fala assim, que eu porei a chave da casa, do reino, sobre o seu ombro. Mas olha o poder ilimitado. Aquilo que você fechar, ninguém vai abrir. E aquilo que você abrir, ninguém vai fechar. Sabe, quando nós falamos de chave, nós estamos falando de um poder ilimitado de Deus. Estamos falando da graça. E a graça não é uma doutrina. A graça não é uma visão. A graça não é uma teoria. A graça é uma pessoa. E é a pessoa do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. E lá na cruz, a graça, Ele se fez perdoador, Ele se fez curador, Ele se fez aquele libertador, Ele se fez o salvador. Ele nos transportou de uma dimensão natural para uma dimensão eterna. Lá na graça, lá na cruz, a graça derramou o seu sangue e nos abençoou, nos selou com as promessas do reino dos céus para nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. E a graça, lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, verso 19, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, verso 19, diz assim, olha que ele está confirmando: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligados nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo assim: em mim vocês têm acesso à chave do reino dos céus. Em mim, Jesus dizendo, vocês têm acesso a um poder ilimitado, porque quando eu cumpri a obra na cruz, quando eu morri e ressuscitei, o poder que me ressuscitou me deu toda a honra, toda a glória, todo o poder nos céus e na terra, agora está no meu nome, e todo aquele que invocar o meu nome tem acesso ao reino dos céus. E agora que você tem acesso à chave do reino dos céus, há um poder ilimitado sobre você em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E é a mesma coisa que o apóstolo João vem a confirmar lá em Apocalipse capítulo 3. Olha que ele fala aqui a mensagem à igreja em Filadélfia, verso 7, ele diz assim: escreve esta carta aos anjos da igreja em Filadélfia. Quem são os anjos da igreja aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Quem era o santo verdadeiro que tem a chave de Davi? É Cristo Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha, ninguém pode abrir. Sabe, essa chave está sobre nós. Aleluia. Porque Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim e de você. Ele faz morar dentro de nós. Esse poder ilimitado está dentro de mim e de você. Nós estamos com a chave do reino do céu dentro de nós. Temos acesso a abrir e a fechar. O que abrimos, ninguém fecha. O que fechamos, ninguém abre. Há um poder que precisa ser manifestado nesses dias na sua vida. E eu creio que Deus está mudando a sua história nessa noite. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Deus está virando a chave na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós estamos vivendo grande provação nesses dias, mas pela graça nós prevalecemos. Pela graça nós abrimos as portas com a chave do reino do livramento do Senhor. E nessa noite, a todos aqueles que têm pedido oração para nós,
ou intercedemos, porque estão com Covid, uns estão em casa, numa situação mais confortável, outros estão no hospital, entubado ali, numa situação mais crítica, mas nessa noite, nós como igreja, nós abrimos a porta da cura, do livramento, da saúde física, nós abrimos a porta da vida e vida abundante de Deus para você, em nome do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja, que o poder do Senhor esteja operando do alto da cabeça à planta dos pés, e nós fechamos as portas hoje para essa pandemia, em o nome do Senhor Jesus. Quem diga glória a Deus. Sabe, todas as igrejas da face da terra estão passando pelo mesmo problema, todas elas estão sendo assoladas, sim ou não? Mas hoje Deus está renovando. Sabe, enquanto eu estava no hospital, ali, e eu tive uma conversa muito séria com meu pai, e eu falei para ele assim: papai, quando o senhor quiser me falar alguma coisa, por favor, de hoje em diante, fale de coisas boas, me dê um sonho, dormindo, descansando, né? Use um irmão abençoado, cheiroso, para me falar, né? Use alguém de fora, abençoado, para me falar, mas não precisa mais me trazer para essa situação, aqui me dê uma folga, por uns 10 anos aí, pelo menos, com refrigério, né? E eu estava conversando com Deus, porque Ele disse assim: eis que estou fazendo coisas novas. Aleluia. E o meu espírito nessa hora começou a se aquecer, começou a ficar incendiado, e Ele disse: olha, eu vou trazer sinais de mudança nesse tempo presente. Sabe, nós precisamos ter sensibilidade no nosso coração. Precisamos estar sensíveis aos sinais do Senhor, para termos sabedoria de abrir as portas certas e fechar as portas certas, para que possamos errar menos. Por quê? Porque essa pandemia vai passar, e quando ela passar, a igreja não vai mais voltar a ser como ela era antes, ela vai ser mais poderosa, ela vai ter mais poder de governo, ela vai ter mais poder de autoridade. Sabe, os governantes dessa terra natural aqui, falida, vão olhar para os governantes, para aqueles que são ministros da palavra do Senhor, e vão ter mais respeito, mais zelo, vão olhar com autoridade, e vão ver que Deus reina nessa cidade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, essa pandemia, Deus estava falando comigo que foi só para nos preparar para algo muito maior que já está sobre nós. Sabe, você precisa perceber isso, que há uma grande colheita de Deus vindo para a minha vida e para a sua vida. Profetiza sobre quem está do seu lado. Fala assim: há uma grande colheita do Senhor sendo preparada para você. Fala assim: prepare-se para um novo tempo. Nós vamos crescer como nunca antes, e tudo isso vai ser para a glória de Deus. Sabe, nós vamos crescer apenas em números de pessoas, vamos crescer em revelação da palavra, vamos crescer em intimidade com Deus, vamos crescer em santidade, porque o que está faltando hoje é a santidade de Deus no coração de muitos. E o Senhor disse: nós estamos vivendo um tempo profético e precisamos ter sensibilidade para isso. A sua casa vai mudar a atmosfera dela. Sabe, as contendas vão cessar dentro da sua casa, a escassez vai cessar dentro da sua casa. Sabe, a pobreza vai bater em retirada da sua vida, a escassez vai bater em retirada da sua vida. E a Bíblia diz que Jesus veio para quê? Para dar vida, e dar vida em abundância. E você vai começar a viver a vida, a abundância de Deus em Cristo Jesus. Se você crê, diga aleluia. Sabe, nesse tempo o Senhor tem falado que os sinais estão aparecendo. E os sinais Deus está colocando sonhos, projetos, criatividades, vontades. Sabe, eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas dizendo: pastor, eu quero fazer, pastor, vamos fazer isso, pastor, vamos fazer aquilo, pastor, eu posso evangelizar, pastor, isso, pastor, aquilo. Eu falei: Deus, são sinais. E são sinais que nós estamos vivendo nesses dias, de que a internet é muito bom também. Eu estou vendo muita gente para Jesus. Gente de Presidente Prudente está nos assistindo hoje. Gente lá da Itália, uma família nova nos assistindo também. Tem pessoas lá de Jundiaí nos assistindo. Tem pessoas de Minas, lá de Passos de Minas nos assistindo. Tem pessoas de todo canto nos assistindo. Tem pessoas lá em Aclimação, em São Paulo, nos assistindo também. Tem pessoas lá em Pirituba nos assistindo também. Sabe, essa pandemia veio para preparar a igreja para grandes coisas. E quando essa pandemia passar, essas pessoas vão continuar multiplicando. E a palavra vai alcançar milhares de pessoas como tem alcançado.
e nós precisamos se preparar para receber aqueles que vão ser salvos, porque Deus vai acrescentar aqueles que vão ser salvos, e quando entrarem aqui, eles vão ser curados, libertos, transformados pela potente mão do Senhor. Creia nisso, toma posse disso, sabe? Você precisa preparar o seu coração, porque as chaves vão virar na sua vida. Você vai ter uma virada de vida. Sabe, virada de vida nos fala de virar a página, reescrever uma nova história. Virada de vida nos fala ser liberto do pecado e viver na santidade de Deus. Sabe, tem muitas pessoas que não levam o pecado a sério, mas o pecado, ele roubou as bênçãos que o Senhor deu para Adão e Eva no jardim do Éden. Adão e Eva eram abençoados. Sabe, Adão e Eva viviam ali tranquilo, não plantavam, mas colhia, porque Deus deu uma colheita grandiosa. Mesmo sem eles plantar, eles viviam a graça. Não mereciam, mas Deus colocou ele lá, porque tinha prazer de ter comunhão com Adão, ter comunhão com Eva. Deus tinha prazer, Deus descia à terra, um Deus grandioso, se fazia pequeno para descer à terra, para ter uma comunhão com o seu filho Adão, com a sua filha Eva. E hoje Deus quer resgatar isso. Mas tem muitas pessoas que às vezes falam: pastor, quando eu chegar no céu, vou ter uma conversinha com Eva. Sabe, mas se você está olhando para o pecado que ela cometeu, sabe, é difícil a gente olhar para o pecado, sendo que nós às vezes pecamos também. É claro que a Bíblia vai nos ensinando a cada dia nós pecarmos menos, e precisamos entender e precisamos virar essa chave em nossa vida. Sabe, Jesus lá na cruz venceu todo o pecado por mim, por você. Ele levou sobre si todas as nossas dívidas que o pecado causou em nós. Ele levou sobre ele, para que nós vivêssemos hoje a vida dele, a vida abundante de Deus, reinando aqui na terra. Diga para quem está falando assim: você vai começar a reinar aqui na terra em nome de Jesus. Sabe, virar a chave e viver debaixo da santidade de Deus, não debaixo do pecado. Quando você vê uma pessoa pecando e você não a corrige, a Bíblia fala que você também está pecando por não corrigir aquela pessoa. Sabe, às vezes nós ficamos com receio: será que eu falo, será que eu não falo? Mas se Deus te mostrou, é para você chegar com muito amor e carinho e falar: irmão, essa atitude não é de Deus, você precisa mudar isso. Sabe, esse aqui é o caminho de Deus, esse aqui é o que Jesus faria no teu lugar. Sabe, nós precisamos hoje entender, está lá em Mateus capítulo 18, verso 15, que diz assim: se o meu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Aleluia. Sabe, através da correção do pecado de outras pessoas, você vai ganhar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Sabe, virar a chave nos fala também de sair da pobreza e viver na prosperidade abundante de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza tornássemos eu e você ricos. Tem alguém rico aqui? Tem alguém rico aqui? Aleluia. Tem alguém rico aí na sua casa? Aleluia. Mas para nós sairmos da pobreza, virar a chave da pobreza e viver a vida abundante, próspera do Senhor, é preciso ser liberto dos paradigmas da mente, dos velhos hábitos. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala: se você está em Cristo, é nova, as coisas velhas. Se você ainda tem hábito velho na sua vida, eu quero profetizar que hoje Deus está virando a chave. Tudo vai se fazer novo na sua vida. E as pessoas olharão para você e falarão: nossa, você fazia aquilo, não faz mais, como é que é isso? Agora eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Como é que é isso? Vamos para a igreja, vamos para a minha célula. Você vai ver como é nascer de novo, ser feliz no Senhor, viver coisas maiores. Isso é virar a chave. Sabe, quando nós quebramos os paradigmas da mente, nós entendemos e começamos a prosperar no Senhor. Sabe, todos podem ter em Deus a riqueza que merece e que espera. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas a diferença de ter riqueza e não tê-la está na capacidade das nossas atitudes em lidar com ela. Por que você não prospera hoje? Eu preciso ser muito transparente com você e te ajudar hoje qual é o caminho.
Porque você não consegue lidar com o dinheiro que você ganha agora. Como é que Deus vai trazer uma riqueza? Deus não te dá essa riqueza, sabe por quê? Porque você não vai saber lidar com ela. A Bíblia diz ser fiel no pouco, que no muito. E quando Deus fala ser fiel, Deus está falando seja organizado, seja programado, seja econômico. Para de gastar com besteira, para de fazer besteira financeiramente. Quando nós entendemos e temos revelação disso, nos tornamos o quê? Agora aptos pelo Senhor para nós prosperarmos. Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado assim, para de ser gastão, que Deus vai te dar dinheiro. Sabe, tem muita gente que quer, Alexandre, quer que Deus prospere a vida para ficar gastando mais. Sabe, Deus é um Deus maravilhoso. Deus, quando chegou para José, tirou ele do cativeiro e transformou ele num governador, a primeira coisa que Deus mostrou para Faraó era que José era um rapaz organizado. Porque apesar dele trazer uma revelação do sonho de Faraó, ele organizou, ele guardou, ele poupou. E se você não sabe guardar, não sabe poupar dinheiro, para que Deus vai te dar para você se não usar mais ainda? Alô? Para que 50 pares de sapato guardado? Para que 10 vestidos guardados? Semana só tem 7 dias. Alô? Para que 200 pares de tênis? Para que 200 relógios? Alô? Por que eu não prospero, pastor? Porque você não é organizado financeiramente. Para que Deus vai te dar? Para que quando Ele te der, ele cair como um sactel furado? Deus dá, e o sactel está como? Furado, porque Deus dá, você gasta, Deus dá, você gasta, Deus dá, você gasta. E Deus não quer que você gaste, Deus quer que você guarde. Deus quer que você aprenda a manusear o dinheiro que Ele está te dando. Deus quer que você poupe para uma emergência, para um eventual problema que te pegue de surpresa. Você tem que estar resguardado para isso. Sabe, quando nós quebramos essa mentalidade de gastar, essa mentalidade de mamão. Fiquei tanto tempo sem comprar roupa, pastor, agora ganhei 10 mil reais, vou torrar tudo em roupa. Acabou 10 mil reais. Ficou com a roupa e sem dinheiro. Ficou bem vestido e não tem dinheiro para comprar um lanche, para ir no McDonald's. Diga misericórdia. Sabe, Deus quer trazer para a sua vida essa condição de você reinar, prosperar no Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga comigo, Senhor, me ajude a organizar minha vida financeira, em nome de Jesus. Sabe, virar a chave também nos fala de não ser movido pelos problemas ou pelas circunstâncias, mas ser movido pela fé, ou reinar sobre cada uma delas. Sabe, há uma teologia muito errada nos dias de hoje, do famoso fazer troca com Deus. A gente estava conversando esses dias sobre isso. Deus, eu vou te dar 1.000, se eu me dar 200 mil. Deus, eu vou te dar 100, mas estou precisando de 15 mil para pagar uma dívida. Sabe, isso é troca. A Bíblia está dizendo que a chave, o acesso ao reinado, ao rei, está sobre nós. Nós não precisamos fazer troca com Deus. Aliás, a Bíblia mostra que Deus nem gosta de fazer troca. Deus gosta de corações que têm revelação na obra redentora da cruz, que já está tudo consumado, já está tudo pronto. Jesus foi lá, viveu a nossa vida na cruz, sofreu tudo que nós tínhamos que sofrer, para que agora nós vivêssemos uma vida de rei aqui na terra. Agora, para eu viver uma vida de rei, para eu reinar sobre as circunstâncias, eu preciso mudar minha mentalidade. Por exemplo, hoje, eu estava no meu quarto, era 4h10, 4h15 mais ou menos, começou a chover. Eu falei, eu não aceito isso. Hoje no horário do culto, não. Lá na minha cama, meu filho estava jogando joguinho no quarto dele, ouviu eu orando lá. Sabe, eu peguei e dei um brado de vitória ali. Eu falei, chuva, você vai retroceder. E quando der 21 horas que os irmãos já foram para casa, aí você pode vir à vontade. Passou 10 minutos e a chuva foi embora. Sabe, reinar é você entender e ter sabedoria para lidar com as situações.
Reinar não é ficar olhando para o problema. Ah, eu estou com problema, hoje eu estou mal. Ah, hoje eu não estou com problema, hoje eu estou bem. Hoje eu estou com vontade de abraçar Jesus, cheirar o cangote de Jesus, beijar os pés de Jesus, abraçar com Jesus, correr com Jesus. Mas hoje eu não estou bem. Não quero nem ver Jesus. Não quero nem sentir o cheiro de Jesus. Não quero nem tocar Jesus. Não quero nem falar. E eu não quero falar com ninguém. Sabe, quando nós andamos assim, não há como reinar vivendo com um coração que vive pelas circunstâncias da vida. E daí não consigo sozinho. Olha a força é o inimigo que está lançando isso aqui no meu barco. É o inimigo que está acabando com a minha casa, com a minha história, com o meu sonho. Não é assim a vida? Alô? A Bíblia diz que Jesus nesse momento estava dormindo. Sabe, quando eu li esse texto, parei nessa parte que fala que Jesus, no meio daquela adversidade, dos problemas, das tempestades, que parecia que não tinha solução, que o barco ia quebrar, que a vida ia terminar, que as coisas iam parar, e que a vida ia deixar de existir. Eu cheguei a esse texto dizendo assim: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, enquanto tudo isso estava acontecendo. E ainda não só dormindo, ele estava com a cabeça ali mofada, meu Deus, tranquilo, repousando. E os discípulos estavam apavorados e acordaram o Senhor Jesus, dizendo assim: mestre, não vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então se levantou Jesus e repreendeu com o vento e disse logo: silêncio, quieto. E a Bíblia diz que o vento parou e tudo ficou calmo. A Bíblia não diz que Jesus falou assim: vento querido, amorzinho, idolatrado, salve, salve, fica quietinho, bonitinho, inho, cuti. Não fez isso. Jesus fez o que? Ele se levantou com autoridade, firmou a sua voz e Alô, como é que você tem que falar para a sua situação hoje, que não se resolve na sua vida, a sua situação que não muda, esse problema que não acaba, entra ano, sai ano, você faz campanha atrás de campanha, faz jejum de oração, faz vigília, vai para um monte, enfim, não acaba. Jesus está dando uma dica, uma chave especial aqui para você virar nessa noite. Fale com autoridade. Amém. Encare o seu problema de frente. Olhe nos olhos dele e fala: você não é maior do que o que está dentro de mim. O que está dentro de mim é maior que você. Com a autoridade que está dentro de mim, eu quero que você cesse agora, que você se cale agora, que você se acalme agora, que você acabe agora, em nome de Jesus. Amém. Tem muita gente que trata o problema, André, para um pouquinho, me dá uma folguinha, problema. Não use autoridade. A chave do reino dos céus, o poder ilimitado está nas suas mãos. Olha que interessante, quando nós viramos a chave, nós saímos do cativeiro. Alô, você se sente preso a alguma coisa? Tem alguma coisa te prendendo há muito tempo? Você sente seu corpo preso no chão? Parece que a gravidade para você fica muito mais pesado, o seu corpo muito mais pesado. Há algo que te aprisiona, há algum pecado que te perturba todos os dias. Há alguém que foi enviado do inimigo para te perturbar todos os dias. Vire a chave. Fala para quem está do seu lado. Fala: vire a chave na sua vida. Sai desse cativeiro, em nome de Jesus. Está lá em Gênesis capítulo 41. Eu não vou ler todo, aqui fala da história de José. José ficou 2 anos preso. E quando o faraó teve um sonho e chamou todos os magistrados, os decifradores de sonhos da época, e eles não conseguiram decifrar o sonho de faraó. Mas havia um que estava dentro do cárcere, virando a chave da vida dele. Aleluia. Ele disse assim: lembre-se de mim daquele dia. Quando aquele dia chegar, lembre-se de mim. Fale para quem está do seu lado assim: quando o seu dia chegar, lembre-se de mim. Aleluia. E José virou a chave. Ele decifrou todo, teve uma revelação grande
a respeito do sonho de Faraó. Depois você pode ler, vai do verso 8 até o verso 43, se eu não me engano, e você vai ver que após ele decifrar, ele fala para Faraó: você precisa de alguém de confiança, alguém que te ajude a armazenar 1/5 do trigo, a guardar, a plantar, a colher e armazenar, fazer cisterna para o dia das vacas magras. E aí Faraó faz o quê? Olha para todos os lados e não vê ninguém. Quando ele volta a olhar para o outro lado, tinha quem? O encarcerado, o que estava cativo, o preso. Mas quando José virou a chave da vida dele, quando o Faraó olhou para ele e falou: não existe ninguém mais sábio na terra do que você, porque o Deus de Israel vive dentro de você. Olha a autoridade, a chave do reino dos céus estava sobre a mão de José, e ele virou de carcereiro do dia para a noite, ele virou governador do Egito. E aí Faraó deu a ele um anel de autoridade, chamou todos, fez uma reunião, levantou ele e falou: a partir de hoje, a voz desse homem aqui, José, será a minha voz, ele falará por mim, ele é autoridade abaixo de mim sobre todos aqui nessa terra do Egito. E José fez o que? Reinou em vida. Mas qual era o pensamento de José? Talvez dentro do cárcere, já há mais de um ano, talvez eu não veja mais a minha família, talvez a minha vida se resumiu até aqui, talvez daqui vai chegar o dia que eu vou morrer e vão me enterrar e tudo vai se acabar. Mas chegou um dia que José não pensou mais assim. Chegou um dia que José tinha um poder dentro dele limitado, que ele teve revelação, e ele declarou sobre a vida dele: eu vou sair daqui e vou reinar em vida. Diga para você mesmo: eu vou sair dessa situação e vou reinar em vida. Diga mais uma vez, fala: eu vou sair dessa situação e vou reinar em vida. Diga mais uma vez, fala: eu vou sair em nome de Jesus dessa situação, eu fecho a porta dessa situação, eu repreendo agora essa situação e declaro que a porta está fechada e ninguém mais vai abrir, esse problema nunca mais virá sobre mim, e eu agora abro a porta da prosperidade abundante de Deus, da vida abundante de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha célula, sobre o meu ministério, sobre o meu trabalho, sobre todas as áreas da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Sabe, virar a chave nos fala também de ser liberto de um pecado. Sabe, é pouco falado isso nas igrejas hoje. Nós vamos pregar muitos desses dias a respeito da consequência do pecado, porque você precisa se libertar do pecado. O pecado veio do mundo. O pecado é o pó pelo qual o diabo se alimenta todos os dias. O pecado é o que faz fechar portas que deveriam estar abertas na sua vida. O pecado te afasta da presença, da intimidade de Deus. O pecado te afasta da bênção que Deus quer liberar sobre a tua vida. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Jesus amou o pecador, mas Ele tratou com rigor o pecado. Jesus não amaciou o pecado. Jesus tratou com rigor, mas Ele, porque Ele pregava sobre o que? A santidade de Deus. Fala para quem está dizendo assim: você vai virar a chave hoje e vai viver debaixo da santidade de Deus. Sabe, virar a chave também nos fala de um recomeço. Sabe, houve um recomeço de Deus na vida de Moisés, por exemplo. Moisés, até os 40 anos, viveu dentro de um palácio, com a família do rei ali, do lado do filho do rei, estudou nas melhores escolas, aprendeu com os melhores artesãos. Sabe, ele teve um grande estudo, mas chega aos 40 anos, ele vai e se envolve com algo que não era para ele se envolver, e perdeu toda essa regalia, teve que fugir dali. E aí qual é o pensamento de Moisés a partir dali? Agora eu estou perdido. Agora eu vou terminar como peão de cabras aqui para o meu avô.
para o meu sogro, aliás, porque a Bíblia diz que quando o Senhor queimou ali em fogo, na sarça, Moisés estava ali pastoreando o rebanho que nem dele era do sogro dele. Então talvez na mente de Moisés, que já estava ali com 80 anos de idade, ele estava pensando ali que todos haviam esquecido dele, até no seu interior. Mas houve um momento que Deus virou a chave na vida de Moisés. Aleluia. Que apesar de todos esses pensamentos, sentimentos, Moisés se tornou libertador. Foi usado para libertar mais de 2,5 milhões de pessoas. E ele cuidava de um rebanho que nem era dele. Olha uma chave para você. Se você cuidar bem das coisas que não são suas, Deus vai te abençoar grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós desprezamos as coisas que não são nossas. Às vezes não cuidamos direito das coisas que não são nossas. Mas Deus está lá te olhando. Se você for fiel naquilo que não é teu, você vai olhar bem e vai cuidar bem daquilo que é teu. Você tem sido zeloso com aquilo que Deus confiou na sua mão, que não é seu? Porque há uma chave poderosa de Deus aqui, um Deus de recomeço. Sabe, também houve um recomeço na vida de José. A gente já falou, de escravo ele se tornou governador do Egito. Houve também um recomeço na vida daquela mulher que foi pego em flagrante. Ela estava adulterando, lembra? Pegaram ela, não pensa que eles pegaram ela pelo braço e levaram bonitinha até Jesus, não. Foi arrastando, foi jogando pelo chão, foi empurrando com o pé, foi deixando ela toda suja de tanto rolar no chão até chegar em Jesus. E naquele momento que aquela multidão arrastava ela ali em direção a Jesus, acusando para que ela fosse apedrejada, sabe, eu imagino que o coração daquela mulher congelou. Ela achou, agora estou perdida. Além disso que eu tenho que morrer, e morrer o que? Apedrejada. Sabe, não havia saída para ela segundo a lei de Moisés. Mas aí ela encontrou Jesus. Aleluia. E houve um grande recomeço. Jesus virou a chave na vida dela. E ela teve uma novidade de vida. Sabe, recomeçar, virar a chave também, nos fala de uma mudança de vida. Sabe, virar a chave não é deixar de ter medo. Sabe, nós estamos vivendo um momento muito difícil e o perigo existe. Ele é real, nós não somos loucos de falar que não existe. O que está acontecendo existe. Mas virar a chave não é deixar de ter medo, mas é que apesar do medo, você vai continuar servindo o propósito que Deus tem para você, com prudência, usando criatividade. Há muitas formas de nós evangelizarmos pessoas. Eu, por exemplo, aprendi agora pelo WhatsApp. Estou feliz, eu aprendi. Agora estou expert em fazer as pessoas aceitar Cristo pelo WhatsApp. Diga glória a Deus. Eu oro daqui, a hora de lá, e nós fechamos com Jesus. Sabe, é uma coisa linda. Há muitas formas de nós criarmos coisas para continuarmos fazendo a obra do Senhor sem nos expor, sem colocarmos em risco. Então virar a chave nos fala de sermos mais que vencedor. Virar a chave nos fala de vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então tenha a mente de Cristo em você. Aleluia. Sabe, a mente de Cristo está em você já. Você precisa ter essa revelação. Está lá em 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, Paulo diz assim: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Glória a Deus.
Sabe, nós estamos sendo assolados nesses dias, mas não é por causa do que está acontecendo lá fora. O que o inimigo está usando para assolar as igrejas de hoje em dia. Quando eu falo assolar, eu vejo que muitas igrejas fecharam, porque pastores estavam com medo, e não voltaram até hoje, porque esses pastores continuam com medo, e essas ovelhas estão perdidas por aí, e a obra parou, não avançou ali. Sabe, nós precisamos entender que o medo, ele é ruim, ele não é bom. Tem muita gente que fala assim, se você tiver medo, é bom, você não vai morrer daquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O medo é ruim, o medo te paralisa, o medo te faz te afastar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O medo, ele te torna não prudente, ele te torna temeroso. O medo, teve uma pessoa que esses dias eu conversei, um barato, eu amo a vida dele, e ele falou assim, pastor, quando eu chego em casa eu não lavo só as mãos com gel, eu tomo um banho com álcool e gel. Eu falei, amém, glória a Deus, que seja, mas vai e faça o que Deus chamou para fazer. Lave antes, durante, depois, tome um banho, sei lá, sabe, use todos os protocolos. Nós já temos muita informação a respeito do que está acontecendo. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque Deus está preparando seu coração hoje, porque uma grande colheita dele está vindo para a sua vida. Sabe, eu estava meditando essa palavra e Deus mostrou, deu uma visão de um trem, onde a glória dele está dentro desse trem. E ele mostrou esse trem, Leandro, parado numa estação, e muita gente esperando as portas se abrirem. E nesse trem havia uma glória enorme dentro. E ele me falou assim, tem muitas pessoas que vão entrar no trem e vão viver a glória, vão viajar pela glória, vão usufruir e desfrutar da glória, desse mover grandioso, dessa colheita maravilhosa que já está vindo sobre nós. Mas ele mostrou uma triste realidade, que muitos ficariam na estação, olhando o trem, o mover passar, e vendo as pessoas colhendo a grande colheita e não podendo usufruir dela. Sabe, é isso que Deus está nos preparando hoje, porque vai vir uma grande colheita nos cultos, nas células, nos ensinos. Sabe, os nossos ensinos vão ultrapassar fronteiras, vão romper limites que nunca antes conseguimos romper. A nossa tenda aqui, eu não sei, eu estou com uma vontade de empurrar essa parede uns 10 metros para lá já. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas esses dias me deu um negócio, eu saí aqui fora, falei, nossa, se empurrar essa parede 10 metros para lá, eu faço uma entrada lá bonita, que vai ficar só com uma coluna, vai ter cadeiras, vamos ampliar isso aqui, vai até lá embaixo, vai caber umas 500 pessoas aqui em cima, adorando o Senhor, tal. Eu fiquei, meu Deus! Sabe por que isso? Porque vai ficar pequeno aqui dentro. Olha para quem está dizendo assim, vai ficar pequeno o lugar da sua célula. Fala, vai ficar pequeno a sua casa. E se ficar pequeno a sua casa, sabe o que Deus tem que fazer? Te dar uma casa maior. Alô? Pegaram a visão? Se a célula na sua casa, o espaço ficar pequeno, Deus vai te dar uma casa maior. Alô? Alguém pegou isso? Tomou posse disso? Se a tua casa, a célula vai encher a tal ponto que vai ficar pequena, e se ficar pequena, Deus vai te dar uma casa maior. Pegou a visão? Precisa repetir de novo. Sabe, mas para todo medo, nós temos um remédio. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Quem é o perfeito amor? Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sabe, é esse amor, esse remédio que nós precisamos distribuir hoje para todos que estão assolados, sentindo medo, acuados. Tem muita gente com depressão, muitas pessoas com síndrome do pânico, síndrome de burnout,
síndrome de um monte de coisa, passando mal, não querendo sair de casa. Mas essas pessoas precisam encontrar um remédio, que é o amor do Senhor que vive dentro de você. E quando você liberar esse amor para aquelas pessoas, o amor, ele lança fora todo o medo. E eu quero nessa noite dizer para você que está nos ouvindo e você que está aqui presente, como Josué disse para o povo: eia, subamos e possuamos a terra onde moramos, que é Paulínia, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe, lá em Romanos capítulo 8 verso 31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vire a chave nessa noite da sua vida. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos hoje de um grande recomeço, de uma página que está se virando. Nós precisamos hoje, em autoridade, falar aos problemas, fechar as portas dos problemas, das circunstâncias, e abrir as portas que vão nos abençoar grandiosamente, em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos hoje, porque eu quero te convidar nessa noite para juntos, para que nós possamos viver este mover poderosamente no Senhor, com o Senhor, pelo Senhor e através do Senhor. Porque apesar de o que vamos fazer a partir de hoje, e o que Deus vai impulsionar, porque já está aquecendo o nosso coração nessa noite, quando tudo estiver pronto, quando tudo acontecer, nós vamos glorificar o nome dEle e falar: Senhor, apesar de eu ter feito, nada foi eu que fiz, foi a graça do Senhor em mim. Por isso, Senhor, a tua graça me basta. Aleluia. E a tua presença, Pai, me aperfeiçoa, o seu poder me aperfeiçoa cada dia nessa graça. E é essa graça que nós temos que nos apegar, porque é ela que vai nos levar a viver o poder, o mover, a unção, a graça do Senhor sobre nós nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Olha o Senhor. Comece nessa noite praticando a palavra. Exerça autoridade. Eu não sei qual é o seu problema que você está sentindo, que você está vivendo já há muito tempo, ou talvez há pouco tempo aconteceu, mas eu quero dizer uma coisa para você: exerça autoridade sobre ela nessa noite. Ore, declare. Repreenda a ação do inimigo sobre a tua vida. Repreenda o pecado, porque você já venceu o pecado. Repreenda tudo aquilo que te afasta do Senhor, e declare e abra as portas daquilo que te abençoa, porque eu creio que esse mover poderoso já está entrando na tua casa. A Bíblia diz que quando o Senhor entra na casa, a chave virada, e as coisas mudam, a atmosfera muda, as pessoas mudam, o coração muda, a mente muda, os pais se convertem aos filhos, os filhos se convertem aos pais, sabe, o amor do Senhor transborda naquele lugar. E o Senhor hoje está virando as chaves na sua vida. O Senhor está virando as chaves na sua vida de um novo tempo, de um recomeço do Senhor. O Senhor quer trazer um recomeço para a tua vida, porque tem chuva de Deus chegando, tem uma colheita abundante do Senhor, porque esse momento que nós passamos, nesse 1 ano e pouquinho, foi só para preparar a terra para a grande colheita do Senhor para nós. O Senhor, durante essa pandemia, Ele preparou a nossa terra para receber a grande colheita dele. Eu sinto no meu espírito que tem coisas maravilhosas do Senhor já acontecendo nos céus, e vai ser uma questão de tempo de começar a acontecer na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, no meu ministério, no seu ministério, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus.